Versículo 1, eu vou dar alguns saltos aqui, mas eu vou avisando antes. 19:1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus. E davam-lhe bofetadas. O 13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. O 15. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Evangelho de João, e a minha preocupação com você, é que você entenda o Evangelho. Eu não estou preocupado com o que você, e você não deve se preocupar, com se a pregação foi bonita, foi feia, mexeu com você, mexeu com seus sentimentos, ou qualquer outra coisa. Essa não deve ser a preocupação. A preocupação deve ser que a gente entenda o Evangelho. Porque essa foi a preocupação de Jesus ao escrever 4 evangelhos, cada um de uma forma diferente, para alcançar pessoas diferentes, para que as pessoas entendessem o Evangelho. O Evangelho de João revela o Cristo poderoso, o Cristo transcendental, inalcançável, inatingível. O Evangelho de João inicia falando do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Do Jesus que tudo fez, e sem ele, nada do que foi feito se fez, disse João. Mostra o Jesus, imagina, gente, isso tudo muda quando a gente consegue perceber o tamanho da criação. A gente se acostumou a viver a nossa fé, a nossa religiosidade, olhando para as coisas dessa terra. Nós nos acostumamos a enxergar Jesus apenas no dia a dia, e olhando para Jesus no dia a dia, a gente perde a noção da grandeza dele. A verdade é que quando nós olhamos para o universo todo, não tem como não ficar espantado com essa palavra, e ficar espantado com esse Jesus que habita no meio de nós, até hoje. Inventaram todo tipo de tecnologia, e ao olhar para a nossa galáxia ao redor do Sol, ao comparar com todo o universo, é apenas um grão de areia. Um grão de areia. E a palavra diz que isso tudo isso, toda essa grandeza inalcançável, inatingível, só foi possível ser construída por causa dele. E a palavra diz que esse Jesus se fez carne e habitou no meio de nós. A grandeza de Jesus está nisso. A grandeza de Jesus está em ele se preocupar com o que a gente come. A grandeza de Jesus está quando você sai de casa sem um centavo no bolso e você vai numa entrevista de emprego, pastor, uma entrevista de emprego, e você antes de ir diz: Jesus, vai comigo. E ele vai. O Jesus que se preocupa com a pasta de dente de uma criança. Eu cresci ouvindo essas histórias,
algumas através da boca do pastor Neri. Eu ouvi uma história uma vez, não me lembro se foi dele, mas foi de um missionário, que disse que a criança, filha do missionário, do casal, o missionário estava sem uma pasta de dente, que ela gostava. E ela disse: pai, eu quero tal pasta de dente. O pai disse: não tem como comprar, filha, mas pede para o Senhor. Aleluia, aleluia. E diz que ela orou e pediu a pasta de dente. Aleluia, é demais, eu não me aguento, não tenho como não. É difícil para mim até pregar essas coisas. E diz o missionário que depois de alguns dias encostou uma caminhoneta na frente da casa dele. E desceu um homem e disse que Deus tinha falado com ele no mercado. Ele disse que foi colocando as coisas, e o Senhor ia dizendo para ele: coloca isso, coloca aquilo. E disse que quando ele parou na pasta de dente, Deus disse: bota essa aí, bota mais uma, bota mais uma, bota mais outra. Diz que quando ele chegou, a menina disse: é Deus, pai, é Deus que respondeu a minha oração. E a menina vai na caminhonete, e quando ela pega a sacola, a primeira sacola que ela pega está as pastas de dentes que ela pediu. Entendeu ou não? Como pode? Como se explica isso? Um Deus tão grande, um Jesus tão enorme, inalcançável, que construiu tudo isso, se preocupar com a pasta de dente de uma criança. Como se preocupa às vezes com o teu casamento, que só deu errado por culpa sua mesmo. Mas quando você mesmo culpado se joga no chão e diz: Deus, faz alguma coisa, Ele vai lá e resgata teu casamento. É Ele que faz. É Ele que faz, é Ele que faz essas coisas, e aí está a grandeza dEle. Esse Deus poderoso que habitou entre nós e cuida de detalhezinhos da nossa vida tão insignificantes. E há alguém às vezes que se sente grande pela bênção que Ele deu. Meu Deus. Verdade é que essa é a consumação daquilo que eu venho pregando desde o 14. Jesus se preocupou com os seus discípulos e Ele foi explicando: eu vou embora, para onde eu vou vocês não podem ir. Leia João. Essa igreja tem que ler a Bíblia. Risca a sua Bíblia. Eu fico feliz quando vejo alguém riscando a Bíblia aí. Risca a Bíblia. Desde o 14 eu venho falando que Jesus está explicando: eu vou embora, para onde eu vou vocês não podem ir comigo. E eles estão ali e não conseguem entender, e cheio de dor, até que chega a hora de acontecer isso. E acontece, Jesus é levado para ser condenado, com toda aquela hipocrisia que eu falei semana passada, dos fariseus que tinham medo de entrar num lugar, mas não tinham receio de matar aquele inocente que não tinha culpa nenhuma. Agora chegou a hora que ele realmente tem que encarar tudo, e ele vive tudo isso, ele sofre tudo isso. Ele sofre com a zorrague, ele sofre o deboche dos soldados. Os soldados debocharam dele, eles colocaram uma coroa de espinhos só para debochar. Eles colocaram uma capa de púrpura nele só para debochar dele. E por que tudo isso? Quem é que pode explicar o porquê disso tudo? E a verdade é que ninguém entende, ninguém entendeu. Pilatos foi o primeiro a não entender o que estava acontecendo. Pilatos não entende. Você vai observar no versículo 4, Pilatos sai outra vez fora e diz para eles: eis aqui, trago-a fora para que saibais que eu não acho crime nele algum. Pilatos não entende por que eles querem matar ele. Eu não vejo crime nele. O 6, a parte B, disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu crime nenhum acho nele. O 8, e Pilatos, quando ouviu esta palavra, ficou mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: da onde tu é? Quem é tu? Da onde tu é? Por que isso? Eu não entendo nada. Por que querem te matar? Eu não vejo culpa em ti. Da onde tu é? Pilatos não entende nada. Essa pergunta ele fez outras vezes antes. Eu preguei semana passada sobre as vezes que Pilatos fala com Jesus e pergunta: vem cá, quem é tu? Da onde tu é? O que está acontecendo aqui? Pilatos não entende. No 12, então, desde então Pilatos procura soltá-lo. No 15, mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Pilatos não entende nada.
Mas não é só Pilatos que não entende nada. Os judeus também não entendem nada. Está aqui. Mateus 13, 14 e 15 diz: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam. João vai falar a mesma coisa. João 12, 37 e 40 diz a mesma coisa, é a mesma narração, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles. João é mais profundo do que isso. Ainda que tenham visto os judeus tantos sinais que ele fez, gente ressuscitar, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Os judeus também não entenderam nada. Eu expliquei semana passada, eu vou explicar de novo o porquê que talvez os judeus não tenham entendido nada. Os judeus estavam debaixo de um jugo de Roma. Roma estava dominando os judeus, tirando deles impostos, roubando a casa, invadindo casas, pegando as filhas, levando embora. Era um domínio de Roma. Os judeus esperavam um rei que livrasse eles daquilo, e eles esperam um rei como um soldado, como um valente, poderoso, cheio de ódio nos olhos, e vem o Jesus falando de amor. Vem o Jesus amando, perdoando, porque ele vê e eles não entendem nada, e é justo que eles não entendam, porque eles queriam um libertador, e Jesus vem libertar eles de uma coisa muito mais profunda do que os romanos. Como eu falei domingo passado, Jesus veio libertar o povo de Roma, mas Jesus veio libertar você da escravidão, do pecado, dos vícios. E aqueles que esperavam uma libertação física naquela época, tem que até hoje contar com uma libertação que está acontecendo aí no meio de vocês. Aí, ó. Ele ainda continua, rompeu os limites geográficos, rompeu os limites humanos, aquilo que Jesus veio fazer, mas eles não entendiam. Os judeus não entenderam. Mas eu vou acelerar, porque a hora também vai longe. Os discípulos também não entenderam. Andando 3 anos e meio com Jesus, vendo o milagre de Jesus, aqueles que aceitaram a proposta de seguir Ele, esses mesmos, não conseguem entender nada. Lucas 18, 31 a 34 diz: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. Os discípulos não entenderam, e essa palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Você percebe nos discípulos de Emaús que eles não entenderam nada. Jesus falou um monte de coisa, Jesus disse, Jesus explicou, Jesus desenhou para eles o que ia acontecer. Mesmo assim os discípulos estão desesperados, angustiados, indo embora para casa. No meio do caminho, Jesus encontra eles no caminho de Emaús, eles nem conseguem reconhecer Jesus. Quando chegam em Emaús, eles reconhecem Jesus, e um deles até diz: por acaso não aquecia o coração quando ele falava? E eles voltam para Jerusalém, entendendo o propósito. Isso mostra para mim que Jesus não abandona ninguém. A gente abandona. Eu abandonaria. Expliquei, falei para os discípulos, mostrei para eles, desenhei para eles, dando embora para Emaús. Que vai embora então, que vai embora. Eu já expliquei, já falei, não adiantou nada. Jesus não, Jesus vai lá, conversa com eles e traz eles de volta. Eu quero dizer uma coisa para você aqui: Jesus nunca vai desistir de você. Você pode ir, escute o que eu vou falar para você aqui, ó. Você pode ir o mais longe de Jesus. Você pode fugir, você pode ir para a balada, você pode ir para casa. Um belo dia Ele vai, através de um hino, de um passarinho, de um amigo, de um vizinho, de um colega, Ele vai fazer alguma coisa e tu vai dizer assim: é Ele me chamando de volta. E aí não tem como não voltar.
Porque aquilo quando bate, nunca mais vai, fica batendo. Aí tu diz, tá bom, eu volto. Jesus nunca vai desistir de você. Duro é para te dar soco em faca, recalcitar contra aguilhões, porque quando Ele te escolhe, é para nunca mais abandonar você. Ele não abandonou os discípulos de Emaús, Ele vai atrás deles, mas eles não tinham entendido nada mesmo com tudo aquilo que aconteceu. 2 Coríntios 5,19, aliás, os discípulos, né? Já estou pulando aqui. Lucas 24, 9, 10, 11 diz, e voltando do sepulcro, as mulheres, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais, e eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas a quem? Aos apóstolos. Elas foram lá ver Jesus morto, elas foram ver Jesus lá no sepulcro, e quando chegaram no sepulcro, estava a pedra movida, um anjo em cima da pedra, dizendo para elas, Jesus não está mais aqui, Ele ressuscitou, Ele vai adiante de vocês, Ele já foi na frente de vocês. Elas veem aquilo e elas correm para os 11 que viram, que andaram, que respiraram com Jesus. Ela volta para os 11 e fala, a gente viu, o anjo falou, e a palavra diz, no 11, e as suas palavras lhes parecia como desvario e não criam. Os discípulos também não entenderam, mas afinal de contas, ninguém entendeu. Pilatos não entendeu, os judeus não entenderam, os discípulos que andaram com Jesus não entenderam, e agora eu pergunto, quem é nós na fila do pão? Mas a gente vai entender hoje. Eu vim aqui decidido a que você saia daqui hoje entendendo, afinal de contas, por que Jesus morreu na cruz do Calvário. E a resposta está, Paulo responde muito bem, Colossenses 1:26 diz, o mistério, que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto a seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. No 2 Coríntios 5,19, Paulo é mais incisivo, explica muito bem. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou explicar. A verdade é que Deus criou o homem para se relacionar com ele. Você existe, e o sentido da tua existência é se relacionar com o teu Deus, com o Criador. Esse é o sentido. Você existe para isso, para se relacionar com Ele. Era assim. Eu fico olhando para as coisas criadas por esse Deus que João fala, esse Jesus que João diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu fico olhando para as belezas da natureza, o pôr do sol, esse Deus grandioso que criou todas essas coisas, a natureza, tudo que Ele criou. Você parou para pensar? Você já parou para pensar na grandeza da criatividade de Deus, da criação de Deus? É muito lindo, a gente ouve às vezes canções maravilhosas, músicas lindas, em todas as eras, não é? Tem músicas que a gente para ouvir e diz, meu Deus, isso foi feito por anjos. Mas todas elas têm um princípio, criado pelo Criador, que são 7 sons, que entre eles, 7 sons principais, que entre eles existem 5 sons secundários, que formam 12 sons, e a partir desses 12 sons, a gente pode criar um monte de música linda, mas antes disso, alguém criou a base, a matéria-prima. O pintor pode pintar tudo o que ele quiser, mas só vai conseguir com a base criada por Deus, que são as cores. Ele criou a água, o que mistura, criação dele. Ele criou a base para que tudo fosse criado.
o universo, a natureza. Eu olho às vezes aquelas ilhas Maldivas, né, gente? Que a gente sabe que vai morrer sem ver. A gente tem poucas certezas no mundo, mas uma a gente tem. A gente vai morrer sem olhar aquilo lá com os olhos da gente. Amém, gente? A não ser que metam louco um andarilho aí, se vá que nem maluco. Mas mesmo assim eu acho que é difícil. Se nem Fernando de Noronha é capaz da gente conseguir ver, não é? Mas é lindo demais. Tudo ele criou. Tudo obra dele. Tudo ele que fez. Ele é criativo demais. Ele criou coisas absurdas que nós nem conseguimos imaginar, nem vimos ainda. Animais. Ele criou prazeres para nós que são incalculáveis. Você já comeu uma porcã no sol? Todo ano ela está lá e todo ano dá o mesmo prazer. Glória a Deus. Eu não gosto de porcã, há uma manga geladinha. Metade num dia, metade no outro. Para não sujar as mãos, esperar secar a outra metade, para no outro dia descascar, né? Isso aí é para vocês terem sabedoria de Deus, para comer uma manga sem sujar muito. Amém, gente? Goiaba, uva, né, gente? Você passa lá no mercado ou passa na rua e eles botam aquelas coisas de uva grande. Você lá e paga 40 pila o quilo da uva para comer. É bonito, é gostoso. Tudo ele que criou. Agora você imagina que isso tudo já está muito desmatado, já sai muito perdido, muito bagunçado. Mas ele criou tudo isso para nós. Ele criou tudo isso primeiro, e a palavra diz que depois de ter criado tudo isso, que nós não conseguimos colocar na nossa cabeça de tão lindo, gostoso, prazeroso, satisfatório, depois de criar tudo isso, ele criou a gente. E disse assim: aí, é tudo de vocês, aproveitem. Bota o nome nos bichos, né? Olhou para Adão, pensou em Adão, deixou Adão colocar o nome de todos os bichos primeiro, e depois deu Eva. Até porque se ele trouxesse Eva antes de escolher os nomes, a gente está até agora procurando o nome de bicho, né? Leão ia se chamar gato, eu acho. Não, é tão fofinho, é gatinho. Tudo ele pensa direito, ele pensa bem, o Senhor pensa bem. Mas a verdade é que ele criou tudo. A palavra dele para Adão é tão maravilhosa que ele olha para Adão assim: não é bom, não está perfeito. Gente, ele fez tudo, depois de fazer tudo ele ainda olha e diz: mas não está bom não. Vou fazer uma adjutora para ele. Ele pensou em tudo para a gente. Sabe por quê, gente? Porque ele é pai. A palavra diz que o Senhor tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Um atributo incomunicável é a sua, por exemplo, eu me esqueci os nomes. É muita coisa na minha cabeça. Onisciência, onipresença. Atributos incomunicáveis. Agora, há atributos comunicáveis. E um atributo que ele comunicou a nós é o sentimento paterno. Só que ele está a mais. Porque ele fala que pode uma mãe esquecer do filho, mas ele não. Mas o sentido, a essência do sentimento é a mesma, só que em escala inferior. Ele nos amou de uma forma tão grande que, como um pai espera um filho, ele, esperando seus filhos que ele ia criar, ele prepara tudo. Não é assim que você faz? A mulher soube que está grávida. Aqui deve ter umas 8 grávidas aqui no caminho, porque tem uma bênção da multiplicação aqui nessa igreja. Só nesse ano deve ter nascido uns 8 e tem mais 8 grávidas. Hoje mais uma anunciou que estava grávida hoje. Glória a Deus. Então, irmãos que são casados, pode fazer o exame lá, pode acontecer de ter surpresas. Glória a Deus. E a verdade é que quando a gente sabe que a esposa está grávida, a esposa sabe que está grávida. Ela começa a comprar, a Priscila está lá em casa, com 2 sacos de borboletinha do Homem-Aranha, não sei o que, e já eu olho no Google, o Google dela é só berço, roupeiro, roupa, não sei o que, entende? Macacão, porque é a expectativa, e a gente começa a preparar, pega o quarto, quebra um pedaço da casa, faz um quarto para a criança, não vai usar o quarto, até o 4º ano da criança não vai usar o quarto, mas faz o quarto igual, entende? Compra o berço caro, não vai usar o berço, mas compra o berço igual, compra um monte de coisa.
preparando para a criança, até ela vir, com a missão de quando ela vir está tudo pronto. É o mesmo sentimento, só que você pode comprar um roupeiro, Jesus pode fazer uma cachoeira, uma cascata, um universo. Vou arrumar aqui para eles, está chegando eles, bota esse sol aqui, bota essa estrela aqui, essa estrela aqui, essa lua, vamos fazer uma luazinha diferente, né, para não ser tudo igual sempre, vamos botar uma de cada época diferente, para eles verem, que bonito a lua. Vamos botar uns foguinhos passando no céu para eles verem, não é assim? Você prepara o berço, bota um monte de coisinha lá em cima, um pendurico para o filho ver. Deus preparando para você a terra, para você desfrutar dela. Tudo lindo, maravilhoso. Só pediu para você uma coisa: não come da árvore. Foi justamente o que você foi fazer. E aí quando você fez, você rompeu com ele. Só que você rompeu, não é com uma relação de Deus no céu e eu na terra, uma relação que todo entardecer ele vinha para falar com a gente. A conversa dele com Adão, quando Adão peca, revela muita coisa, porque ele sabia onde Adão estava, e ele pergunta a Adão: onde estás? Sabe o que dá a entender? Dá a entender que ele se fazia ali, próximo de Adão, para conversar. E aí, Adão, como foi hoje? Como foi o dia, Adão? E os pássaros? E aquele? Qual o nome que tu colocou, Adão? É relacionamento. Ele pergunta: Adão, onde está, Adão? Eu pequei. Como tu sabe que tu está nu? É uma conversa muito humana de Deus com Adão, porque ele se fazia assim para ter comunhão com o homem. Quando o homem erra, quando o homem na figura de Eva e de Adão dão as costas para Deus, pecam, fazem a única coisa que não era para fazer, ele é pai, e um pai faz valer a sua palavra, e ele tinha dito que eles iam morrer. E um pai, quando dá a sua palavra, ele tem que cumprir, senão ele vai criar filho sem vergonha. Quando é a palavra para um filho, tu cumpre a tua palavra com teu filho. Se diz para ele não, é não, e acabou a conversa, mesmo que o choro dele tente te convencer. Entendeu? Não é a palestra de casal ainda, glória a Deus. É sexta da semana que vem. Eu acho que é outra semana. Enfim, mas ele se relacionava com a gente, mas chegou a hora que teve que romper. Só que ele é pai, e como pai, não desistiu da gente. Quando ele vê a gente partir, ele já faz o plano: eu tenho que trazer eles de volta para mim. Porque Deus não perde nunca, nunca vai perder. O plano de Deus, não é a palavra fala? Nenhum dos teus planos são frustrados. Se Ele planejou criar pessoas para se relacionar com Ele, então Ele vai ter pessoas para se relacionar com Ele. Nenhum dos seus planos são frustrados. E Ele começa o plano, e o plano vai para cá, e o plano vai para cá, e a palavra diz em Isaías que na eternidade se ouve alguém dizer: quem há de ir por nós? E diz que ouve-se uma voz no céu dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Era Jesus. E Jesus vem com uma missão. Ele nasce com uma missão. Não era tirar o domínio de Roma sobre o povo, não era. O plano de Deus não era para com uma espada arrancar a orelha de Malco. Ele até corrige o erro de Pedro. Não era plano dele, o plano dele era reconciliar de novo seus filhos com ele. Só que o pecado tinha que ser pago, o preço do erro tinha que ser pago. A justiça, como eu li, tinha que ser feita, e Ele se fez justiça por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele foi feito justiça. Então o sentido de toda a dor, por isso que ele fala, Kleber, agora eu entendo, por que ele fala na cruz: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Porque eles realmente não sabiam o que estavam fazendo, porque não sabiam nem mesmo o que Jesus estava fazendo. Jesus estava se reconciliando com a gente, reconciliando Deus com a gente. A
palavra fala que nesse processo de reconciliação foi instituídas as famílias, e nas famílias Deus se manifestava, na família que Ele escolheu, e lá no Santo dos Santos, onde Ele se manifestava, era um lugar de medo, de temor, de medo. Ninguém podia chegar no Santo dos Santos, havia morte. A palavra diz que quando Jesus morre na cruz do Calvário, depois disso que eu li, João 19 revela isso, mostra isso. Depois de todo esse sofrimento, quando Ele morre, aqui no final, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando Ele faz isso, o véu do templo se rasga, e Ele está dizendo: vinde benditos de meu Pai, pode vir. Agora eu quero me reconciliar, eu quero ter comunhão com vocês de novo. Eu fico olhando para essa geração de crentes, colocando Deus longe deles. Você está aqui hoje, talvez você se relaciona com Deus como pai. Deus é pai, só isso. Um pai que dá benesses, um pai que abençoa. Mas a pergunta é: você é filho? Você obedece como filho? Você procura Ele como filho? Porque é justamente isso que Ele veio fazer. Jesus veio pegar a mão de nós que não tínhamos condição de alcançar o perdão do Pai. Ele veio, pegou na mão da gente, pecador, falho. Não éramos mais filhos. E a palavra diz, Paulo diz: em todos aqueles que creram, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Jesus estava na cruz, pegando a mão da gente e indo até o Pai com a outra mão. E Ele mesmo diz: Pai, está aqui os que tu me deste, não perdi nenhum, aqui eles. E agora Jesus se torna o caminho, e através das mãos de Jesus, e através do sangue de Jesus, a gente tem acesso a Deus de novo. Eu vim aqui dizer para você que Jesus morreu na cruz para que você tivesse mais comunhão com seu Pai. A religião, ela pode ter afastado você de Deus, porque é cômodo às vezes para os homens se colocar no lugar de Jesus e dizer que se não for através deles, você não consegue chegar. E fazendo assim, uma geração de gente não consegue ter acesso a Deus. Você não fala mais com Deus, vamos combinar. Deus faz parte do seu ritual religioso, mas não faz parte da sua vida como Pai. E tudo que Ele fez em Jesus foi pagar o preço para que você chegue nele e dizer: aí, Pai, está tudo doendo aqui, Pai, cuida de mim. Só que a gente foge, a gente procura um monte de coisa e abandona o preço que foi pago. Eu já vou encerrar. Eu vim aqui para trazer você de volta. O que você está fazendo aí longe dele? Hein? O que foi que colocou você para longe dele? O que foi? Os teus pecados. Aí você, por causa do seu pecado, se afastou dele. Então a dor de ter pecado fez você se afastar dele. Então quero dizer para você que a dor desse seu pecado que você sente, essa dor que você sente, é justamente essa dor que te aproxima dele. Você quer voltar para Jesus? Mas você se sente pecador hoje? Então esse seu se sentir pecador é que te dá condição de voltar para Ele hoje. Ele está te esperando, é você que Ele espera hoje aqui. Mas eu nunca fui crente. Mas Deus parece bom para você? Me parece bom. Essa informação te parece boa? Me parece boa. Então Ele está te esperando, você é filho e nem sabe. Você está se relacionando com Ele como Deus, como Deus, como Deus, e Ele está dizendo: mas tu é filho, deixa eu ser teu pai, vamos embora, eu quero chegar perto, o preço está pago, tá, vamos, deixa eu chegar perto. Não, eu sou pecador, fica longe, 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 longe. E Ele está querendo ficar perto de você. Mas e a religião? Nunca foi religião. Nunca foi religião. Sabe o que é o significado de religião? Sabe o que é? Religião é religar. Tudo
O que se parece religioso, mas não te liga de novo com o Pai, não é religião, é coisa de homem, e você deve fugir disso. A religião é o que te liga com Deus. A religião é o que te informa que os teus pecados já foram perdoados por Jesus e você tem direito como filho. Você não entendeu? Peraí, eu vou explicar. Veja bem, a palavra diz que nós não temos como comprar o lugar de filho. Nem a palavra fala que as nossas boas obras são consideradas para Deus como trapo de imundícia. Nós não podemos comprar o direito de filho. Eu preguei aqui uma série, todo o livro de Efésios, toda a carta de Efésios. E na carta de Efésios, o Paulo se esforça o tempo todo para informar para a gente que a gente é filho. 1:4 ele fala que a gente é filho. Depois que ele informa que a gente é filho, ele começa a dizer assim: então agora o filho anda assim, o filho anda assado, o filho não fala mal, o filho não fala isso, o filho não faz aquilo. Agora eu quero que você entenda que antes de mudar o comportamento, nós somos feitos filhos primeiro. Então se você não é filho de Deus, se você não se sente filho de Deus, hoje é dia que Ele te chama para ser filho dEle. Ah, Felipe, como eu vou saber se eu me sinto ou não me sinto filho de Deus? Se você tem relacionamento com Ele ou não. Você fica esperando que eu tenha relacionamento com Deus por você. Você acha que eu, como pastor, tenho mais intimidade com Deus do que você? Você acha que eu, por ser pastor, Deus fala comigo e não fala com você? Você acha que eu, por ser pastor, estou no lugar mais próximo de Deus do que você? Não é verdade, é tudo mentira. Eu só tenho um dom diferente do teu, mas a proximidade com Deus é todos nós que temos a mesma comunhão. Porque Deus não tem filhos prediletos, todos somos filhos de Deus. Felipe, mas eu sou pecador. Pois você que é pecador e lamenta o seu pecado e briga com ele, você é mais filho do que aquele que diz que não tem pecado. Sabe aquela raça de gente que se sente mais santo do que os outros e entra na igreja de peito em pé e pega a Santa Ceia com orgulho, dizendo: eu posso. Ainda dá uma olhadinha para saber quem não pegou, para dizer: olha lá, não pegou a Santa Ceia, tem alguma coisa lá. Sabe, esse tem menos dignidade de ser filho e menos condição de ser filho do que você que está cheio de pecado aí e não conseguiu uma oportunidade de largar eles ainda. Pois hoje Deus te diz assim: tu é filho com esses pecados aí mesmo, arrependido assim, tu é filho. E não importa o tempo que espere para que você se livre dessa desgraça que grudou em você, que é o pecado, não importa o tempo que demore, você nunca deixará de ser filho, enquanto arrependido lutar para mudar essa vida. Nunca deixará de ser filho, nunca. As pessoas estão distantes de Deus porque acham que Deus as rejeitou. Ele te amou ao ponto de pagar o preço que tu não podia pagar, o castigo que nos traz. Eu não consigo dar conta não, gente. Eu não consigo não, porque está cheio de filho sofrendo, distante do Pai, achando que você compra o lugar de filho com as tuas obras. Você não tem como comprar, você só tem que se jogar no chão e aceitar. Mas se eu ficar 8 anos assim, um dia passa. Eu preguei Pedro 3 domingos atrás, eu acho. Pedro demorou. Em Gálatas, Paulo chama a atenção de Pedro. Pedro demorou. Jesus fala para ele: Pedro, o diabo pediu para cirandar, peneirar vocês, mas eu orei por ti, porque tu é sem vergonha, tu é fraco, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desmoreça. E aqui, a mágica de Jesus para Pedro: quando tu te converter, ajuda os teus irmãos. Pedro andava com Jesus e não era convertido. Pedro era filho, mas não tinha mudado algumas atitudes.
Quando Paulo chama a atenção de Pedro, é lá pelo ano 62, 63. Pedro ainda insistia com aquilo, dissimulado, joguinho um com o outro, dizer que não era, não conheço, ainda continuava o mesmo Pedro. Mas em 67, quando ele escreve as cartas de Pedro, lê lá para você ver que tipo de Pedro está escrevendo a carta. Ele se converteu, e dá a entender que Pedro só se converteu no final da vida, mas ele fez o que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, buscando o alvo da soberana vocação, de que é ser parecido com Jesus.